Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português e hoje nós vamos trabalhar compreensão de estruturas lexicais complexas. Gente, vamos lá, vamos tentar explicar o que é isso, né? Um item que os concursos cobram aí. O que isso significa? Essa é uma aula bastante abstrata, muito complicada, porque não existe a gente não tem um capítulo da língua portuguesa que lide com isso, né? O que significa compreensão dessas estruturas? Isso vai depender, obviamente, né, da sua capacidade de abstração, dos seus conhecimentos prévios, né? Famosos conhecimentos prévios. O que isso significa, né? Uma pessoa que lê mais, que se informa mais, que lê mais literatura, lê mais história, lê mais jornalismo, certo? Ela vai ter mais contato com essas estruturas complexas, certo? Porque isso foge um pouco da nossa linguagem cotidiana. A gente está falando aqui de palavras difíceis, vamos dizer assim, né? Então, como que a gente vai ter contato? Lendo, porque a gente não vai decorar dicionário, né? Não temos como fazer isso. Nós não temos uma memória monstro também, né? Então, a leitura, ela vai possibilitar, né, os seus conhecimentos prévios, ela vai possibilitar, pelo menos, que você consiga fazer associações, né? Então, uma associação, primeiro, ela acontece pelo contexto, né? Porque a gente chama de campo semântico. O que é o campo semântico? A gente fala de semântica, tudo aquilo que lida com o significado, com o sentido do texto. Então, o campo semântico, né, o contexto, é aquilo que está no entorno dessa palavra e que te permite entender o significado dela. Você não vai poder utilizar dicionários, né, na hora que você estiver fazendo sua prova de concurso. Você vai ter apenas você, seu lápis, sua caneta, aliás, né? Sua caneta, seu cérebro e a prova, certo? Então, assim, o que eu recomendo né, leitura, né, gente? Isso aí eu recomendo para todo mundo, realmente muito importante, né? A nossa percepção, nossa interpretação, tudo se baseia na nossa capacidade de leitura e na nossa qualidade de leitura. Mas, sobretudo, para você poder fazer, né, essas associações, né, palavras que são cognatas, o que é isso? As semelhantes, né, isso é bastante interessante, né? Às vezes a gente não sabe o que é uma palavra, mas tem alguma palavrinha no meio dela, a raiz dela, né, vamos dizer assim, que é uma palavra que a gente conhece. Então hoje a gente vai treinar aqui. Então, como eu disse, né, uma coisa um pouco mais abstrata. A gente não tem aqui métodos assim, nossa, como fazer isso, né? O que a gente vai fazer é uma aula de amostragem. Nós vamos aqui ler trechos de texto, destacar e conversar sobre significados, ok? Então, desculpe, como você sabe, eu não tenho também como te apresentar todos os significados de todas as palavras em uma aula de 30 minutos. Então, vamos ver, né, vamos tentar desenvolver aqui, né, o que a gente consegue nessa aula. Então, vamos lá. A habilidade que se deve ter de leitura não é somente traduzir sílabas ou palavras, signos linguísticos, né, em sons, isoladamente, né, a decodificação. É muito mais do que isso. Uma boa leitura deve passar pelas seguintes etapas. Então, vamos pensar primeiro como que se deve dar a leitura, né? Quais são os meandros, né? Usando já uma palavra para você ir acostumando. Quais são os meios, né? Quais são os meandros, quais são os processos, né? Que você, na sua leitura, que podem te ajudar, né, a ter uma leitura mais eficiente, tá? Então, né, não é apenas a decodificação. Quando a gente fala aqui, vocês já devem ter ouvido falar, quando a gente fala de analfabetismo funcional, o que significa isso, né? Ninguém, você que está me assistindo, certeza que você, né, você foi alfabetizado, você se graduou até sei lá quando você foi, isso não vem ao caso, né?
Mas o analfabetismo funcional, ele ocorre mesmo, né? Mesmo não, né? Ele ocorre com as pessoas que foram alfabetizadas, estudaram, né? O que isso significa? É a dificuldade de interpretar e absorver o que o texto está te dizendo, né? Então, por isso a decodificação é o básico da leitura, certo? Decodificar, o que me permite falar que lei mais tu mais ra é leitura, né? E que eu saiba a leitura, tá? Eu sei o que é a leitura. Agora, eu juntar, né, todos esses itens aqui que traz esse período para mim, né? Isso é o que eu preciso fazer, né? E interpretar isso que está escrito aqui. Simplesmente codificar leitura não é tão importante. Então é disso que a gente chama de analfabetismo funcional. Eu consigo decodificar, mas eu não compreendo, eu não passo daí, tá? Então, é essencial aqui a gente entender quais são esses processos de leitura, né? A leitura passa pelo quê? Então vamos lá. Então a primeira coisa, decodificar, que é o básico, né? Que é isso que eu tô falando pra vocês, decodificar, né? Que é tirar do código, você conseguir a partir desse código linguístico, né? Compreender o que nós estamos dizendo, né? O que está escrito. Certo? O segundo é compreender, né? Que eu acabei de falar. O segundo é compreender, certo? Que é o quê? Absorver, né? Aquilo que está escrito. Interpretar, né? Interpretar é já um outro passo, o terceiro passo. Então, você decodifica, certo? Decodificar é a coisa mais básica da leitura, né? Compreender. Ah, tá. Tá escrito compreender. Ah, tá. Compreender. Verbo, né? Que diz respeito a entender coisas. Agora, interpretar já requer o contexto, né? A gente não interpreta palavra por palavra. A gente interpreta a frase, a gente interpreta o parágrafo, certo? E o texto. Então, a gente vai do micro pro macro, né? Então, interpretar e reter, que é o quê? É também um processo complicado, que é você manter essa informação. Então, olha, acabei de ler o texto e aí eu vou responder a questão, já esqueci tudo. Isso acontece muito, tá, gente? Com todo mundo, porque às vezes você tá muito... Você está muito preocupado, estressado, ansioso com a sua prova. Você está fazendo uma prova de concurso importante para você. Então você termina de ler o seu texto e simplesmente chega na hora de responder e você já não lembra mais nada. Tem que ler de novo, né? Então a gente vai falar aqui, passo item por item, né? Esses itens aqui, vamos passar por cada um deles, falando como você pode otimizar essa questão. Então vamos lá. A decodificação, né? O leitor primeiramente decodifica os símbolos escritos. É uma leitura superficial que, apesar de incompleta, é essencial fazê-la mais de uma vez no mesmo texto. Então, decodificar, gente, né? Ela é superficial? É. E exatamente por isso, muitas vezes você precisa fazer novamente, ok? É aquilo, você tem que contar no seu marcar o seu tempo aí do concurso. Eu sei que isso é muito complicado, né? Já passei por essa experiência. É muito complicado você programar o seu tempo. Não tem jeito. Isso é um treino que você faz na sua casa, né? Enfim. Mas você não pode deixar de dar atenção aos textos, ok? Então, uma dica minha para otimizar o seu tempo de leitura é: leia primeiro a questão, ok? Para fazer uma leitura direcionada, porque muitas vezes a gente não vai ter tempo de fazer a leitura mais de uma vez, ok? Então, o que você vai fazer? Tem um texto e questões relacionadas? Lê uma questão. O que essa questão quer de mim? Identifique no texto, sei lá do que. Então, ela quer que eu identifique, aí já traz às vezes as frases para você que você tem que identificar qual é, sei lá, fato e qual é opinião. Então você vai, né, já buscando essas frases. Geralmente eles usam, né, gente, eles não vão usar um parágrafozinho só, eles pegam coisas bem misturadas de várias partes do texto para você ter que ler tudo mesmo, né? Beleza, paciência, é assim que funciona. Então, leia primeiro, né, a questão, né? Isso pode já direcionar e otimizar o seu tempo,
né? Porque aí você já vai buscando aquilo que você quer no texto, tá? Então, é o momento em que o leitor deve anotar as palavras desconhecidas. Olha, isso diz muito respeito à nossa aula de hoje, né? Anotar as palavras desconhecidas para achar um sinônimo. Passo importante para passar para a próxima etapa de leitura, a compreensão do que foi lido. Então, gente, tem caneta, a prova é permitido marcar a prova, não tenha preguiça, tá? Destaque, risque, anote do lado, faça coisas que interaja com o texto, ok? Não lide com o texto como uma coisa assim, tá ali, eu li, guardei no cérebro, não, né? Até porque esse processo de mexer com o texto, né, de ir aí buscando significados, tentar compreender as palavras que você não entende de primeira, certo? Então, isso é um processo muito importante para você chegar a esse ponto, né, de entender tudo, né, de fazer uma leitura eficiente do texto. Então, beleza. Agora, o segundo momento, né, a compreensão. Após passar pela etapa de decodificação, o leitor deve captar o sentido do texto lido, né? Então, eu fui lá, decodifiquei, né, aquelas palavrinhas todas que estão na minha frente. Eu destaquei, né? Já grifei lá qual que é a palavra que eu não conheço, certo? Então, depois eu preciso compreender. Então, veio o quê? Essa parte, a parte importante, que chega a hora da verdade, né? Que nós precisamos aqui, né? Entre compreender e interpretar, nós precisamos fazer alguma noção daquelas palavras que nós não entendemos. Então, se essa noção não vier, né, pelo simples conhecimento ou lembrança do que significa exatamente aquela palavra, a gente vai ter que buscar outros artifícios, outros elementos que a gente vai falar daqui a pouco. Então, olha só, deve saber do que se trata o texto, qual a tipologia usada, compreender o que o autor pretendeu passar e ser capaz de resumir em 2 ou 3 frases a essência do texto. Então, compreensão, gente, é basicamente isso, né? Você consegue resumir esse texto? Não fique se preocupando muito com isso no seu, né, lá na hora do seu concurso. Mas muito importante, depois de você ler um texto, faça uma breve reflexão sobre ele, né? Se escrever te ajuda, escreva, certo? Sobre o que esse texto fala? O texto trata da emissão de gases poluentes no Brasil, né, nos últimos 10 anos. Então, se esse é o tema do texto, né, isso já vai ali te ajudar a se colocar diante daquela questão. Tipologia, né? Isso é um artigo de opinião, isso é um texto científico, isso é literatura, isso é publicidade. Então, muito importante você reconhecer. Falamos também sobre tipologias textuais. Procure nossa aula aqui. Então, é importante você, né, conhecer essas diferenças, você saber distinguir, né? Então, o que o autor também decidiu passar? Então, essas são partes importantes da gente compreender, né, o texto que está se apresentando aqui pra gente. A interpretação, né, essa etapa é a mais importante, né, gente? Que é a etapa que realmente te dá acesso, né, ao que o concurso quer de você, né? Então, questões de interpretação são uma dificuldade para muitas pessoas, ok? Também temos uma aula sobre interpretação aqui, busque aí nas aulas, tá, gente? Assista. Então, interpretação é um problema muito grande para algumas pessoas, não só, né, para as provas de português. Interpretação é importante para matemática, provas de lógica. Nossa senhora, se você não interpreta, né, história, tudo tem interpretação, né? Então, na terceira etapa da leitura, o aluno, né, ou o candidato, tá, gente? Ou o leitor, tá bom? Deve interpretar uma sequência de ideias ou acontecimentos que estão implícitas no texto, né, gente? O que é implícito e explícito? Na verdade, nossa aula chama implícitos e explícitos textuais, tá? O que é importante nesse texto? Tem alguma informação aqui que não está
né, superficial, está nas entrelinhas, é algo que precisa de mais atenção, que eu preciso inferir, né? Então, essa é uma parte muito importante, porque os concursos adoram cobrar isso, né? Questão de interpretação. Então, essa é uma parte da leitura essencial. E é essa parte da leitura que vai te ajudar, finalmente, a concluir, né, o que são essas palavras e expressões complexas, das quais, às vezes, você não tem ciência, né? Então, olha, o leitor não encontrará facilmente as respostas no texto se não compreendeu. Não tem jeito, tá, gente? Pois apenas com uma boa compreensão, o aluno conseguirá interpretar sentidos do texto que não estão escritos literalmente, né? Nem todo texto traz tudo. Na verdade, a maior parte dos textos, né, tem coisas que você precisa interpretar, né, que não estão escritas ali, né, superficialmente. Bom, e por último, né, gente, a retenção, tá? Então, nessa última etapa, o aluno deve ser capaz de reter as informações trabalhadas nas etapas anteriores e aplicá-las, ok? Fazendo analogias, comparações, reconhecendo o sentido da linguagem, linguagens figuradas ou subentendidas, né? E o principal, aplicar em outros contextos refletindo sobre a importância do que foi lido, fazendo um paralelo com o seu cotidiano, aprendendo com isso, fazer as suas próprias análises críticas, né? É uma coisa a respeito da qual nem sempre você tem tempo no concurso, tudo bem, mas é muito importante, gente, você fazer, né, essa parte aqui, olha, né, analogias, né, porque muitos concursos podem pedir analogias de você, né? Então, o que é uma analogia nesse caso? Você leu lá uma coisa específica no texto, né? Se eles te perguntarem em que outro sentido ou em que outra alternativa nós encontramos semelhança com o discurso feito no texto, no texto acima, pode acontecer. Ou quais situações se encontra numa situação de analogia com a situação retratada no texto, né, gente? Então, analogia, comparação, né, e reconhecimento de sentido de linguagens figuradas, né, ou subentendidas, reconhecendo o sentido de linguagens figuradas ou subentendidas, né? Isso é essencial, né? A parte da retenção que você precisa fazer, mesmo com seu pouquinho tempo aí do concurso, tá? Isso é importante. Então, treine isso. Como que você vai treinar isso? Lendo, tá, gente? Interpretação de texto, não tem outro jeito da gente treinar, tá? Pegue textos jornalísticos, pegue artigos de opinião, que são os textos mais cobrados, né, nesse tipo de prova, e vá ler, né? Vá fazer destacar, vai treinar esses passos, né, da retenção, né? Esses passos da leitura, tá? Então, gente, olha só, a gente vai falar aqui, vai fazer vamos ler, né, esse material que eu trouxe, fazer, né, uma amostragem aqui pra gente trabalhar um pouco como que a gente vai compreender o sentido, tá, gente? Não é aqui uma última palavra sobre compreensão de expressões complexas, né? Mas é uma forma de ajudar, né? Uma forma que eu utilizo quando eu tô lendo um texto e quando tem uma palavra que eu não conheço, tá? Vamos lá. Bom, o texto aqui né, o site tá aqui, tá, gente? Para quem quiser ler o texto completo, né? Justificando, né, da Carta Capital. Né? Reforma trabalhista. A quem serve a lógica de ameaçar trabalhadores? Né? Então, reforma trabalhista, 2 pontos. Né? Título e subtítulo. A quem serve a lógica de ameaçar trabalhadores? Então, vamos lá. A ilegítima lei 13.467/17 da Reforma Trabalhista, que tramitou a portas fechadas em velocidade recorde e sem o cumprimento da promessa de Temer,
de que faria vetos ao texto aprovado está gerando inúmeros efeitos. Despedidas coletivas, alterações contratuais lesivas e ameaças no ambiente de trabalho têm sido relatadas. Um desses efeitos devastadores da reforma é o ambiente hostil em que se tem transformado algumas salas de audiência trabalhista. Então, olha só, gente. Primeira coisa para a gente compreender aqui, né? A gente está falando de ameaçar, né? É um texto que ele lida com... a gente tem aqui uma visão negativa, né? Então, primeira coisa, o título... Gente, se tiver título no texto, né? Procure... Às vezes vem lá embaixo, na referência do texto. O título pode te ajudar muito, tá? A interpretar... né? A gente não está falando aqui especificamente de interpretação. Estamos, na verdade. Mesmo que a nossa aula seja expressões complexas, né? Isso passa pela interpretação. Nós não podemos pensar nessa forma de lida com as palavras sem passar pela interpretação. Por isso que nós estamos trabalhando isso aqui, tá? Então, beleza. Desde do início a gente já sabe que é um texto negativo, falando mal dessa reforma, né? Então, vamos entender, olha... Né? Eu destaquei aqui palavras, né? Tramitou, deletérios, lesivas e hostil, né? São as palavras mais complicadinhas aí desse texto. Tramitou, né? Tramitar, gente. Olha, vamos lá. Da reforma, a lei legítima da reforma trabalhista que tramitou a portas fechadas, né? O que é tramitar a portas fechadas, né? Se a gente não sabe esse significado de tramitar, a gente vai falar a seguir. Se a gente não sabe o significado de tramitar, o que a gente pensa aqui a princípio, né? Olha, eu poderia colocar aqui, né? Verbos que eu poderia colocar aqui. Aconteceu. Ocorreu. Estabeleceu-se. O importante é a gente entender que esse tramitar aqui, ele está aqui mostrando que essa reforma, que ela ocorreu a portas fechadas, ela foi criada, né? Que criou-se a portas fechadas, que ocorreu a portas fechadas. Então, por mais que a gente não saiba o sentido exato de tramitar por enquanto, né? A gente tem que trabalhar aqui com verbos que possam dar a mesma ideia ou uma ideia semelhante, ok? Para você compreender que, né, é óbvio aqui que a gente está falando de o quê? Uma coisa que aconteceu a portas fechadas, né? Deu-se em portas fechadas, estabeleceu-se, né? Então a ocorrência dela foi a portas fechadas. Agora, vamos pensar no deletérios, né? Olha, que faria vetos, está gerando inúmeros efeitos deletérios. A princípio eu pensaria deletério aqui, né? Posteriores, talvez. Talvez eu pensaria numa coisa ruim, prejudiciais. Eu ficaria entre essas duas coisas, né? Mas isso não atrapalharia, a não ser que a pergunta, né, fosse, que me fizessem pergunta especificamente sobre a interpretação de deletérios, né? Mas, a princípio, qualquer um desses dois aqui faria eu compreender, assim, mais ou menos o texto. Porque ou é alguma coisa ruim, ou é alguma coisa que já passou, né? Porque é um efeito, olha, efeito, né? Então, ou algo que já foi, posteriores, né? Ou algo prejudicial. Agora, né? Despedidas coletivas, alterações contratuais lesivas, né? Então, olha só, alteração contratual lesiva, e olha o que vem a seguir, e ameaças no ambiente de trabalho. Então, esse lesiva só pode ser ruim, né? Aí você pensa aí, talvez, né? Se você conhece a palavra lesar, eu fui lesado. Você já faz aí, né, uma ligação. Peraí, lesiva. Eu fui lesado.
pelo, sei lá, vou ligar pro Procon porque essa loja aqui, eu fui lesado nessa loja como consumidor. Então, lesivo aqui, você já pensa que é algo que é prejudicial também. Né? Agora, essa daqui de baixo, um desses efeitos devastadores da reforma é o ambiente hostil em que tem se transformado algumas salas de audiências trabalhistas. Olha, ambiente hostil, né? Então, se estamos falando de efeitos negativos, né, da reforma, então a gente já pega o campo semântico, né? E uns efeitos devastadores, certo? Hostil só pode ser algo ruim, gente. Então você pensa que um ambiente, sei lá, desagradável. Então aí basicamente a gente consegue formar, né, algo que faz sentido dentro do nosso texto, que vai ajudar a gente a interpretar, mesmo se nós não soubermos o significado exato dessas palavras. Vamos lá, agora vendo. Lesivo, né? O que causa lesão ou prejuízo. Óbvio, né, gente? Olha, né? Então, lesivo, que causa lesão ou prejuízo. E hostil, né? Que manifesta inimizade, próprio de inimigo, né? Que revela agressividade, ameaçador, né? Então, o ambiente hostil é aquilo, é o ambiente que eu não quero estar, né? O ambiente lesivo é aquilo que pode causar lesão, prejuízo, tá? Então, agora, trâmite, né? A gente tem aqui tramitar, na verdade? Então, a gente vai achar o quê? O substantivo, né? Então, o trâmite, o que é? Tem o sentido figurado, né? Aquilo que conduz a algum ponto, caminho, via. Ou 2, procedimento para um determinado fim. Curso regular para a consecução de algo. Então, aqui, olha, tramitar, né? Olha, aconteceu, ocorreu, estabeleceu-se. Então, é isso, é o trânsito, né? O procedimento para determinado. Se a gente fala de leis, né, a gente usa muito trâmites, tramitou, né, essa linguagem na legislação, né? E deletério, olha só. Deletério eu tinha falado aqui, ó, deletério. Ou posteriores ou prejudiciais. E a gente tem, olha, aqui deletério, né? O que é prejudicial à saúde, insalubre, né? Ou ainda que possui um efeito destrutivo, danoso, nocivo. Então, percebam, né? A gente conseguiu pensar aí significados muito próximos, né? Dentro apenas desse universo do texto. Então, é isso aqui que a gente tem que treinar, tá, gente? Dentro do universo do texto, sem usar dicionário, como vamos nos virar, né? Como vamos estabelecer sentido aí, essas conexões, né? Outro trecho, olha, esse é da Folha, coluna, né, do George Colley, tá? Novo Star Wars é uma adequação da saga à sensibilidade contemporânea. Então, vamos ver. Tá no Ilustríssima. Olha, as guerras estão cansadas e as estrelas também. Esvaiu-se a energia vital da violência e a medonha figura paterna, e aqui ele faz, olha, muito inteligente, inclusive, Vater, né? Tô pronunciando pessimamente aqui, é alemão, tá? Vater. Acho que é a mesma coisa que pronuncia Father e Vader, né? Tipo Darth Vader. Enfim, pra quem gosta, eu também não sou muito chegada nas aventuras de Star Wars, mas pra quem que tá lendo aí e gosta, né? Boa relação. Então, e a medonha figura paterna reduziu-se a um capacete irrisório, né? Então, falando aí do Darth Vader. A um acessório hipster de um jovem atormentado por seus fantasmas. Esse capacete, num gesto simbólico, será jogado fora como traste sem serventia. Então, nós temos 3 palavras aqui. Primeiro, né? As guerras estão cansadas e as estrelas também. Esvaiu-se a energia vital da violência. Então, gente, quando a gente pensa esvair, né, esvaiu-se, você pensa, nossa, bicho, que é isso? Esvaiu-se a energia vital da violência. Então, peraí. Ele começa falando que as guerras estão cansadas, né?
Primeira coisa. Então, quando a gente pensa, e as estrelas também, né? Brincadeira aqui com o nome Star Wars, né? Guerra nas Estrelas. Então, você tá cansado, né? Esvaiu-se a energia vital. Então, a gente tá falando aqui, cansado, certo? Olha o campo semântico. Cansado e a gente fala de energia vital. Quando a gente tá cansado, a gente tá com pouca energia vital, né? A nossa energia vital tá em baixa. Então, a gente só pode considerar que esvaiu-se é tipo assim, foi embora, acabou-se, né? Então, é tipo isso, é uma coisa que está se esgotando, se esgotou, né? Porque já não é nem esgotando, já foi, né? Foi embora, esvaiu, né? Agora, reduziu-se, né? A figura medonha paterna reduziu-se a um capacete irrisório, né? Nesse caso de irrisório, gente, né, você pergunta assim, putz, eu já ouvi essa palavra antes, né, peraí, irrisório, peraí, um valor irrisório, né, a gente ouve muito valor irrisório, um valor irrisório é um valor pequeno, é um valor muito pequeno, né, quando as pessoas falam valor irrisório, mas, pô, será que é isso o significado? Um capacete irrisório? Um capacete sem importância? Vamos pensar também por aí. Mas ainda, se a gente pegar aqui dentro dessa palavrinha irrisório, você vai conhecer uma palavra específica aqui que você já conhece. Que é o quê? Vamos mostrar aqui essa palavrinha que você já conhece. Que é a palavra riso. Então, peraí. Se é pequeno, né? Tipo, sem importância... Se tem a palavra riso no meio, será que a gente está falando de algo que é digno de pena ou de que as pessoas podem rir, né? Que é piada para os outros? Se falam de valor irrisório, pode ser isso, um valor que é uma piada. Então, beleza, vamos deixar isso aí no ar. Agora, um acessório hipster de um jovem atormentado por seus fantasmas. E aí pegou palavra estrangeira. Aí é complicado. Então, se você... né, não faz aí parte dessa nova cultura, né, não sabe muito bem dessa cultura pop aí que tá rolando, né, se você faz, você já ouviu essa palavra, já conhece, ou faz uma ideia do que seja, certo? Se não, né, pense como uma gíria, né, um acessório hipster, enfim, pense como algo tipo assim, um acessório da moda, né, da moda. Mas pense aqui como uma gíria, né? Estrangeirismos, né? Então, pode acontecer de você achar estrangeirismo? Pode, mas não vai comprometer muito o significado. Pense como uma palavra qualquer, né? Então, vamos ver os significados aqui, olha. Esvair, né? Desvanecer-se, dissipar-se, evaporar-se, né? Ter fim, desfazer-se, desaparecer. Certo? Agora, irrisório, vamos voltar aqui, né? Esvaiu-se a energia vital. Então, olha, certinho, teve fim, acabou, né? Agora, irrisório, em que há irrisão. O que é dito ou feito com a intenção de provocar irrisão. Ainda não tá fácil. Risível, cômico, ridículo, né? Então é isso. Irrisório, gente, quando a gente fala de valor irrisório, nossa, que valor ridículo, que você vai pagar isso, né? Então, irrisório é aquilo que é ridículo. Então, o capacete, né, que era um símbolo da maldade, se tornou o quê? Um capacete irrisório, né? Ridículo. Um mero acessório hipster, né? Que aí só complementa a questão da moda. Agora vamos ver o que é hipster, né? Hipster é um termo anglo-americano, né? Inglês americano. Geralmente aplicado a uma subcultura. O que é uma subcultura? Que não é essa cultura, assim, a cultura de massa que a gente vê todo dia. O samba é uma cultura, né? Parte da cultura brasileira. Uma subcultura é uma coisa menor, né? Mais, né? Da classe média urbana que coexiste com a cultura mainstream ou dominante. Peraí, mainstream, esse complicou. Mas aí a definição, ela traz logo ao lado aqui o que significa mainstream, né? É dominante, é o rio corrente, é a correnteza, né? A correnteza principal. É aquilo que é mais
né, forte. Então vai lado a lado, coexiste, né? Uma pequena subcultura que coexiste com a cultura grande. Então, essas pessoas, né, que vocês não precisam saber quem é, mas se quiser jogar aí quem são os que é considerado hipster, né? Essas pessoas fazem uso do capacete, né? Virou um símbolo hipster, o capacete do Darth Vader. Ok. Agora um trecho de peça pouco conhecida de Shakespeare aborda homoerotismo platônico. Gente, o trecho que eu trouxe não tem nem a ver com esse título, né? Mas é um título já complicado. Você já olha assim, né? Então, homoerotismo platônico. Essa aqui é da Ilustríssima também, né? É um texto... Aqui não tem o nome do autor, tá, gente? Mas da Ilustríssima tá aqui o site para quem quiser, ou o título, para quem quiser ler inteiro. Então, o núcleo temático dramatizado por Shakespeare e Fletcher em Dois Primos Nobres é uma reapropriação da história contada por Chaucer em O Conto do Cavaleiro. Então, olha só, o núcleo temático dramatizado, né? Então, olha só, primeira coisa, né? Nós estamos falando de uma peça de teatro, né? Drama, a palavra você conhece, essa é uma palavra bem conhecida, né? É drama que você conhece, mas geralmente as pessoas conhecem drama como gênero de filme, né? Filme eu quero assistir um drama. Ou, para de fazer drama, né? Quando a pessoa está exagerando. Para de drama, né? Mas, gente, drama, né, é o gênero, é o tipo, né, é o gênero literário, fala diretamente relacionado ao teatro, tá? Então, quando a gente fala núcleo temático dramatizado, né, tá falando o quê? Da peça em si, né, o núcleo temático dramatizado, da peça em si, né, dramatizado, o núcleo temático, né, o tema, que foi transformado em peça. Por quem? Shakespeare e Fletcher, né? Aí fala o título. É uma reapropriação. Agora, reapropriação. O que é reapropriação? Olha só, da história contada por Chaucer. Então a gente já sabe que a gente usa esse re, né? Olha, esse re já é o de novo, né? Se a história não é deles, é do Chaucer, a gente já entende que, olha, apropriar é tornar próprio, né, de si algo que não é seu. Então, reapropriar é apropriar de novo, fazer novamente, ok? Da história contada por Chaucer. Mas a peça teatral, olha só, aqui nós temos realmente uma expressão enorme, né? Extrapola o âmbito marcadamente delineado e unido da obra medieval, criando eixos temáticos secundários que imprimem uma dinâmica na trama principal, constroem uma dimensão cômica e mais espetacular. Então vamos começar, né, a pensar essas... Olha só, a peça teatral, né, ela extrapola o âmbito marcadamente delineado. Então, olha só, quando a gente vai fazer delineado no olho, né? É marcadamente delineado. Então, olha, ele é delineado, ele fez uma linha, né? Olha só, delinear, né? Vem de linea, né? É você fazer uma linha, certo? Algo que você delineia, é você limita, né? Marcadamente, né? Uma coisa bem marcada. Extrapolar, quando você fala, nossa, você extrapolou, você passou de todos os limites. Então, extrapolar vai além, né? Então, além do âmbito, né? Então, aí já faz a gente pensar o âmbito, né, gente? O âmbito, ele diz respeito a um ambiente, tá? É aquela coisa específica que é delimitada, né? Então, olha só, uma vez que você extrapola o âmbito, né, marcadamente delineado, você está fazendo algo completamente diferente, né? Então, o que o Shakespeare pegou? Ele pegou esse texto medieval, ele e o Fletcher, e eles extrapolaram, eles saíram para fora dessa linha, né, marcadamente delineado, né? E unido da obra medieval, que a obra original é medieval. Então, eles foram além,
tá? Toda essa expressão aqui para dizer que eles foram além do que o autor original, Chaucer, né, foi. Então, criando eixos temáticos secundários que imprimem, né? Quando você imprimiu lá na máquina, né? É o quê? Fica a marca ali, não é isso? O que você escreveu vai sair tudo no papel. Então, tá impresso, tá marcado. Então, imprimir nesse sentido é deixar a marca, né? Imprimem outra dinâmica na trama principal. Então, dinâmica, né? A gente sabe que dinâmica é isso, movimento, né? Então, imprimir outra dinâmica, já que eles extrapolaram, né? Eles saíram dos limites e transformaram em outra coisa, mais dinâmica. E constrói uma dimensão cômica, né, mais espetacular. A dimensão, né, quando a gente fala, foi para outra dimensão. Então, o quê? Um outro espaço, é uma outra questão, né? Cômico, é engraçado, né? E mais espetacular ainda, né? Chama mais atenção, ok? Agora, pensando lá aqui, eu trouxe os significados daquelas primeiras palavras, olha, dramatizar, né? Dar forma de drama a algo, então transformar em teatro, em peça, né? Ou no sentido figurado, exagerar em uma coisa ou situação, manifestando tristeza ou desgostos excessivos. Agora, apropriar, né? Também já falamos, olha, tomar para si, tomar como propriedade, arrogar-se a posse, apoderar-se, assenhorar-se, ou ainda tornar-se próprio ou conveniente, adequar-se, adaptar-se, né? A gente também se apropria a determinados ambientes ou coisas, tá? Bom, gente, é isso. A gente fica por aqui.